Boa noite, boa noite. Mais uma edição do podcast Saber Viver agora aqui para vocês. Como sempre eu falo, né? Todas as edições são especiais. Então, hoje não podia ser diferente. Nós vamos falar um pouco de tecnologia, ciência, saúde, medicina integrativa. O assunto tá do jeito que eu gosto e, é claro, trazendo qualidade de vida para vocês aí do outro lado da telinha. Gente, dispara esse aviãozinho. Já passa aí para as pessoas que você ama, porque o tema é muito importante. Hoje a gente sabe o quanto que saúde é tudo na nossa vida. E, claro, com a medicina integrativa, que eu sempre defendi aqui com vocês há anos e anos, hoje eu fico muito honrada de poder conduzir vários temas da integratividade, porque antigamente era mais fechado e graças a Deus a ciência tem mudado e mudado muito para trazer benefícios para vocês aí. Então, dispara esse aviãozinho, vem com a gente, tá bom? 19h30 e eu aguardo cada um de vocês aqui comigo, claro, tá bom? Estamos recebendo aqui a Nayara, que também é enfermeira, nutricionista, trabalha com a integratividade, com medicina também holística. Nayara, bem-vinda, boa noite, viu? Obrigada. Pedro, recebendo Pedro aqui conosco e numa área um pouco diferente, né, Pedro? Porque você vem dentro dessa área, não deixa de ser área de saúde, mas dentro aí também da tecnologia da saúde, com algumas atividades. Boa noite, bem-vindo, viu? Boa noite, Melissa. Muito obrigado pelo espaço, pela gratidão em compartilhar esse espaço com vocês aqui no Saber Viver, nessa oportunidade de levar informação para o público. Exatamente, Pedro. Eu falo muito, porque como terapeuta integrativa, eu falava assim, gente, há 18 anos atrás, eu já estou com 18 anos de formação dentro da área da integratividade, quando que a gente podia falar com tanta liberdade, com tanta seriedade de um trabalho integrativo? Principalmente na nossa área da medicina, que a gente sabe que ainda assim existem alguns percalços, a gente ainda tem algumas traves ali, mas o quanto que hoje a gente já começa a falar, começa a utilizar e ver o quanto que faz muito bem quando você trata a raiz do problema e você vem de dentro para fora, né, gente? Exatamente. Então, eu quero conhecer um pouquinho esse casal, tá? Quero conhecer um pouquinho. Nayara, conta pra gente, você é mineirinha, é daqui, como é que foi a sua infância, como que foi a sua formação aí, principalmente dentro da área da nutrição? Maravilha, Melissa. Seguinte, tudo começou, eu vou tentar ser breve, tá? Porque é uma história longa. Tudo começou quando eu era pequena, né? Eu venho de uma família, sempre teve uma preocupação além com a saúde, sabe? E lá em casa todo mundo se alimentava teoricamente bem, né? E eu era aquela criança um pouco diferente, porque eu só queria comer miojo, eu só queria comer biscoito, sucrilhos. E né, tinha uma preocupação muito grande por parte da minha mãe e do meu pai. Então, eles falavam, você tem que comer isso, tem que comer verdura, legumes. E eu realmente não tinha interesse. E aí, com o tempo, eles falaram, você não vai crescer, você vai ser gorda. Aí veio o bullying das minhas irmãs, que elas são mais velhas, né? Uma tem 7 a mais, outra tem 5. E aquele clima ali, querendo ou não, foi gerando, assim. E também acho que uma questão que eu fui absorvendo de uma forma não muito positiva. Então, quando eu fiz 15 anos, eu desenvolvi bulimia, né? A bulimia, ela veio da seguinte forma, eu comia, sentia uma culpa muito grande por estar comendo aquilo, por não ter interesse em comida de verdade, né, em absolutamente nada, e aí vinha uma culpa muito grande, e aquelas afirmações, eu sabia que eu estava fazendo errado, eu já tinha essa consciência, porque desde pequena eu ouvia, mas aí vinha a culpa até que um dia eu consegui vomitar. E aí, por que eu tenho, hoje em dia, eu falo tanto sobre a questão da mente, né? Porque essa bulimia, ela não foi uma coisa forçada. Eu não coloquei o dedo na garganta. A minha mente, ela sentiu uma culpa tão grande por estar alimentando aqueles produtos que não faziam bem para mim, que eu já tinha consciência, que a minha mente, ela criou um movimento que não existe no corpo. Então, um dia eu consegui forçar, eu consegui vomitar. E aí eu falei, nossa, Deus me deu um dom. Agora eu posso comer o que eu quiser e vou jogar pra fora e tá tudo bem. E aí foi passando anos e anos, eu vivendo assim, uma vida dupla, né? E aí quando eu cheguei na faixa dos 20 e poucos anos, eu comecei a ter problemas de saúde, eu comecei a ter... Nutricionais também, né? Vitaminas, total, tudo, total, nutrientes, tudo, total. né, mano? Mas quando a gente é mais novinha,
parece que o corpo ele vai aguentando as porradas que a gente dá, né? Então, eu era nova, meu corpo tava aguentando, só sentia muita azia, né? Aí, um belo dia, eu resolvi falar pra minha mãe. Falei, mãe, eu tenho esse problema. Ela ficou assustadíssima, me levou no gastro. E aí, né, ele falou assim, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, uma pessoa conseguir vomitar sem forçar. Eu lembro que eu fiquei assim, assustadíssima, mas eu achando que aquilo era bom, né? E com isso, fui levando a minha vida dupla, né? Comia, jogava pra fora e tava magra e tava tudo bem, né? Até que um belo dia eu conheci uma pessoa que me despertou um interesse em uma nova área. Ele me levou num curso de desenvolvimento pessoal e foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Minha vida era toda pautada em estética, em beleza. Sim. E eu vi que existia um mundo que eu não conhecia, né? E aquilo ali me chamou muita atenção, né? A minha mãe já trabalhava com espiritualidade, então já tinha uma sementinha, né, mais ou menos na área. Então aquilo me encheu meus olhos e eu fiquei muito interessada com aquele tema. E daí em diante eu comecei a estudar autoconhecimento. Que legal. Nunca eu comecei a estudar autoconhecimento, eu descobri que o meu problema era um distúrbio alimentar, que era uma compulsão, que estava tudo conectado e que eu tinha que trabalhar a minha mente. E que exatamente, você foi na raiz do problema, né? Sim. Era na sua saúde mental ali. Você tinha que controlar. Isso. Eu falo que é o corpo mais importante, né, gente? Porque uma mente sã, corpo sã. Exatamente. Porque a gente sabe o quanto que a mente ela é perigosa caso você não consiga realmente trabalhá-la, né? E através de uma dor, você acabou identificando ali um resultado positivo para sair disso tudo. Sim, né, Nayara? Com certeza. E foi tão positivo que me fez olhar para dentro. Sim. Eu vivia totalmente no automático, né? Eu era uma pessoa totalmente cabeça cheia, automatismo, beleza, futilidade. E até que eu conheci uma nova área, eu falei, gente, isso faz sentido para mim. Eu quero esse caminho. E eu comecei a entrar no autoconhecimento, que foi uma coisa que me fez muito bem. Aí eu comecei a olhar para dentro e falei, eu preciso resolver isso, né? E comecei a fazer vários cursos. E a minha irmã, que é nutricionista, as sementinhas que ela plantava, nesse momento, começou a germinar. Foi aí que eu falei, eu preciso mudar. Como que eu quero trabalhar internamente? Como eu quero ser uma pessoa melhor e mais evoluída, mas tratando meu corpo como uma lata de lixo? E eu fiz uma imersão nessa época, que foi onde minha cabeça virou completamente. E nesse momento, eu falei, não, eu vou mudar. Que legal. Isso foi em 2013, 2014. E foi aí que eu comecei a procurar receitas saudáveis e comecei a fazer um movimento. Até então, eu era só enfermeira nessa época. Eu não era nutricionista. Fui me apaixonando pelas receitas saudáveis porque eu achava que comida saudável era ruim. Então, eu quebrei esse paradigma que realmente não era. Eu apaixonei. Eu falei, nossa, não acredito. Com 1 ano de mudança alimentar, eu fazia corrida, eu estava ganhando pódio de corrida na Pampulha. Que legal. Então, foram tantos benefícios. Meu cabelo foi melhorando, fui todo melhorando. Eu falei, quero essa vida pra mim. Vou fazer nutrição. E foi aí que isso me motivou a fazer o curso de nutrição. Eu já sabia que eu queria cursar a nutrição funcional, que para mim a nutrição que foi o que realmente me curou de verdade, mudou a minha saúde, fez o meu corpo... Era o próprio case de sucesso, né, gente? Total. E assim, me apaixonei e segui nesse caminho do autoconhecimento junto com a nutrição. Formei em nutrição, especializei em nutrição funcional e desde então comecei a atender em consultório. Que legal. E assim, eu fui o maior case. Porque você sentiu na pele, né, a dor. E é importante, às vezes, a gente chegar nessa função mesmo, escolher uma profissão. Na verdade, eu falo até mais. Eu acredito muito em propósito e eu tenho certeza que você encontrou o seu propósito. Com certeza. E nada é sem a permissão divina, porque você passou pelo deserto, pelo caos, para conseguir hoje ter domínio. Exato. E tá aí realmente ajudando outras vidas, ajudando outras pessoas que passam por esse processo. Exato. E a gente sabe que é um processo muito crucial, porque a gente não identifica que a gente está nesse movimento e pra gente tá tudo bem, tá tudo certo. Quantos anos você escondeu, né, vivendo essa vida dupla. Então, assim, é muito importante porque hoje você consegue, através da sua dor, achar seu propósito, mas ao mesmo tempo ajudar outras pessoas também. Exatamente. Agora, Pedro, conta um pouquinho aí da sua história, como é que foi até chegar aí dentro da tecnologia, da saúde, de tudo isso que você representa hoje. Aliás, gente, Pedro e Nayara se compõem muito bem, né? Porque é uma tecnologia na saúde integrativa, é tudo e o atendimento fica todo cercado. Não é isso? Conta um pouquinho pra gente aí, Pedro. Então, Melissa, eu digo assim, né? O nosso corpo, ele é uma tecnologia, né? Sim. Então, eu não preciso de estar formado em computação ou alguma área da
parte das exatas, né? Para entender isso. E eu, em um momento, eu vou explicar aqui, que eu passei a entender isso. Eu sou um menino nascido em Belo Horizonte. Mineirinho da gema, tá? Mineirinho, bem tímido, era bem tímido quando eu era pequenininho. E assim, sofri bullying na escola, só que eu sempre fui aquele menino referência, os professores gostavam, ganhei maratonas de matemática no colégio e tal. Então, eu tinha, assim, uma facilidade muito grande com a área de exatas. Que legal. E essa minha facilidade me direcionou a ir para uma área de exatas na faculdade, né? Só que nesse meio do caminho eu pratiquei muito esporte. Então, eu já competi natação, competi luta, competi tênis de mesa, competi escalada, competi várias coisas. E o esporte, ele foi me ajudando a modular um pouco a minha personalidade. Eu fui ganhando um pouco mais de autoestima nesse processo. Passei por um momento de perda de medo com relação à parte autoestima, com relação física. Então, hoje em dia, por mais que eu seja magro e tal, eu não sinto nenhum tipo de medo com relação à parte física. Então, isso lá me ajudou a modular a minha essência, a minha autoestima. E eu fui trilhando isso. Então, fui muito pautado em cima de esporte, sempre muito ativo e sempre buscando bons empregos, boas colocações e tal. O meu trilho tava bem acabado, sabe, Melissa? Eu tava assim, os assentos bem acolchoados, o meu trem tava... Só que ele não tava no trilho, não, sabe? Ele tava, que trem bonitinho, mas pra onde que ele vai? Ah, não sei não. Tô sem rumo, Mas tá né? indo, Tá e indo, tô se você indo. entrar, vai Como ficar dizem, como é que gostoso você aí. tá? Tô indo, né? Como Tá dizem indo. as pessoas. Tô indo, exatamente. E aí a tecnologia me salvou. Que 10 anos legal. atrás, conheci a Nayara no Tinder. A tecnologia do Tinder. Ai, tá vendo? Nada é por acaso, gente? Tô falando de propósito. Conheci ela no Tinder e aí a gente começou. Aí nesse período que eu conheci ela, eu perdi meu pai. Eu conheci ela no dia que eu enterrei meu pai. E aí foi, sim, foi uma mistura de emoção muito forte. Sim. E aí, com o tempo, assim, eu passei por uns 2 meses de adoecimento, porque eu fiquei muito ambalado e tal, né? Então eu fiquei 2 luto, né, meses adoecendo, tendo várias viroses, várias coisas. E a Nayara, ela já veio com esse conceito inicial, porque ela é muito coração aberto, ela quer ajudar e tal. Então ela já veio me plantando sementinhas. Só que o Pedro, daqui de 10 anos atrás, é aquele Pedro cabeça dura e falava, não, esse conceito não chegou até mim. Não existe. Eu não Você vou tá falando aplicar. que língua, Nayara, comigo? Eu sou da exatas. Exatamente. Isso Pau é que... pau, pedra é pedra. Isso mesmo. 2 mais 2 é 4 e ninguém fala que é outro. E eu falei exatamente essas palavras com ela. Falei assim, olha, não vem colocar o dedo no meu prato, porque eu não vou colocar o dedo no seu computador. Legal. E aí ela deu uma assustada comigo, mas eu guardei a informação. Eu falei assim, opa, deixa isso aqui guardado. Aí passou um mês, eu só adoecendo. Falei, quer saber, eu vou aplicar essas coisas que ela tá falando. Vou testar. Vou testar. Vamos fazer aqui um teste. Aí, Melissa, eu comecei a parar de adoecer. Só que beleza. Eu falei assim, não, é porque eu acostumei com o falecimento do meu pai e tal. Mas deixa eu manter isso aqui. Aí eu mantive por mais uns 6 meses. E aconteceu uma coisa muito louca. Por quê? Eu sempre tive crise de rinite, sinusite. As IT da vida, né, Nayara? De 3 a 4 vezes por ano. Isso era normal na minha vida. Isso aí era tipo assim, a cota da rinite chegou. Então tem que bater a cota. E a partir daí, tem 10 anos que eu não tenho. Porque na hora que passou 6 meses e não tive nem nada, eu falei, uai, eu não mudei nada, só mudei isso. Tem vou alguma continuar. coisa aí. E aí eu virei pra ela e falei assim, amor, eu fiz isso, aquilo que você me falou. Morreu de rir de mim, eu te falei e tal. Aí, a partir daquele momento, eu virei um grande entusiasta na área da saúde. E eu comecei a ver que o nosso corpo é a maior tecnologia disponível em todo o universo. Então a gente fica vangloriando realidade virtual, a gente fica vangloriando inteligência artificial, só que a maior inteligência que a gente tem é o nosso corpo, só que a gente não sabe dar os comandos para ele, né? E você tocou num assunto que nós estamos vivendo uma situação bem assim, né? Então, estamos no auge desse flow, dessa onda. Exato. As IASas. Hoje, antes do nosso podcast, eu estava até conversando com bastidores e o pessoal estava falando comigo, você é contra? Eu falei, não sou contra a evolução tecnológica, não sou contra nada, mas eu fui acostumada, eu com 46 anos, eu fui adaptada e acostumada à literatura. Sim. A minha infância foi uma fuga pessoal
né, de traumas que eu vinha de infância, de relacionamentos abusivos, foi os livros. Então, desde meus 7 anos que eu ficava dentro de biblioteca, cumprindo carga dupla de escola, mas não queria voltar para casa, porque a casa para mim significava coisa ruim. Sim. Então, eu estudava meio período e o outro meio período era para ficar dentro da biblioteca. A desculpa era sempre que tinha que ficar na biblioteca. Tanto que hoje eu sou conhecida pelos meus amigos lá da UFMG, da garota da biblioteca. Eu sempre ficava na biblioteca. Então, eu sempre fui adapta, assim, muito adaptada à leitura. Sim. Muito adaptada à leitura. E hoje, quando eu me deparo com uma IA fazendo o quê? Tudo para você nem ter o trabalho de raciocinar, me assusta. Porque como a gente trabalha com uma saúde mais integrada, com uma saúde em conjunto, são Sim. várias ali, né, fórmulas e várias manivelas que a gente tem que uma mover na outra, eu me sinto assim, se eu começar a entrar nessa onda e parar um pouco o meu cérebro, parar o meu mental, e aí, até onde isso vai chegar? Porque Verdade. a nossa saúde começa desde o início, nós falamos aqui do mental. Exatamente. Então, é benéfico? Eu acredito que seja para N coisas. Mas eu também fico preocupada, como terapeuta bioenergética, que isso vai trazer uma consequência muito grave dentro da saúde mental. Com certeza. Tanto que hoje a gente fala muito da NR1, de portarias que estão sendo, né, vinculadas, porque o índice já está absurdo. Sim. Imagina agora com a preguiça até de pensar. O que acontece, Melissa, é que a tecnologia, ela gera uma evolução, né? Só que uma evolução pautada em fatos e na mão de algum grupo de pessoas, porque a maioria das pessoas, elas ficam refém à tecnologia. Né? É o excesso, né, Pedro? Ela A gente se não desconecta, sabe, né, do seu eu interior. A pessoa fica tão cheia de informação inútil que ela não tem espaço para a informação mais útil que tem, que é quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, como que o meu corpo funciona. Eu olho para outra pessoa, ela conseguiu emagrecer ou melhorar a qualidade de vida, vou fazer o mesmo caminho. Não, você não tem que fazer o mesmo caminho, é uma outra pessoa, é uma outra genética, é uma outra história de vida, é uma outra... Você tem que se entender, nós somos seres únicos, né, gente? Não tem jeito. Agora, conta um pouquinho pra gente como que o trabalho de vocês dois se completam e o que vocês, né, têm aí a oferecer no mercado. Então, o nosso serviço se completa que, assim, eu falo que nada acontece por acaso, né? Eu sou aquela pessoa, eu sou da área da saúde, né? A minha própria história de vida, ela me trouxe para onde eu estou hoje. Então, eu falo, cada paciente que eu atendo, eu falo, nossa, eu te entendo. Eu te entendo porque eu sei exatamente qual é esse caminho. E o Pedro, ele foi uma pessoa como se ele fosse o meu paciente. Ele não foi o meu paciente, mas é como se ele fosse o meu paciente, porque ele decidiu se abrir igual os meus pacientes se abrem a esse novo caminho. E aonde que o nosso trabalho ele se complementa, né? Eu sou aquela pessoa que tô ali pensando, trabalhando em cima da saúde e ele tá ali a parte da tecnologia, dos processos. Aí, uma coisa que se complementa muito, a questão da nossa mentalidade, né? É o que a gente vai falar aqui, o que mais nós vamos falar aqui o tempo todo é sobre a mente, né? Tudo começa de um despertar interno, né? Então, o Pedro foi uma pessoa que teve esse despertar e hoje ele se apaixonou tanto pela essa área do autoconhecimento que ele falou, quero montar um negócio na área da saúde, né? E todo o conhecimento que ele já tinha, conhecimento prévio que ele já tinha de tecnologias, por ser dessa área da exatas, ele veio complementando toda a parte que eu era, querendo ou não, um pouco deficiente, né? Então, assim, foi uma junção maravilhosa. Ele é como se fosse a minha parte mais racional, e você muitas vezes. Mais ou menos. Acaba que nós dois, a gente tá ali se balanceando. A gente tá num flow bem legal, assim, sabe, Melissa? Eu digo que uma grande missão que eu acho que todo profissional de saúde, que se diz profissional de saúde, seja desde médico até um técnico de enfermagem, todos eles deveriam ter a seguinte missão. Deveria encantar o cliente. Exatamente. Só que não é encantar o cliente para a sua empresa. É fazer o cliente aprender a se encantar com ele mesmo. Isso vai entrar num contexto desse
amor próprio, do autoconhecimento, da valorização. E aí nós vamos ter que abrir um processo aqui gigantesco para ensinar vocês aí a fazer exercício desse autoconhecimento, desse amor. E hoje a gente sabe que o mundo está muito relapso a essa questão de olhar para si mesmo, né? A pandemia trouxe muito isso. Eu até como terapeuta eu falava que é você conviver com as suas próprias sombras. Isso. Então, o olhar para o espelho ali, né, a gente confinado, trouxe consequências sérias, né, na nossa saúde mental, porque nem todo mundo estava preparado para ter esse autoconhecimento, né? Falar o quanto que eu tô feio, o quanto que eu preciso me cuidar, o quanto que eu preciso melhorar, o quanto, né? Então, eu acho que isso trouxe muito e tudo. Agora, como que o autoconhecimento pode traçar metas nutricionais? Que eu quero entender isso. Muito bom. Porque quando a gente fala de nutrição, vamos e convenhamos, né, Natália? Você deve escutar isso toda hora. Ai, mais uma nutricionista que vai passar a mesma receita que todo mundo passa. Vai tirar o que eu como e que me dá prazer. Aquelas dietas chatas, aquelas dietas... E isso, infelizmente, até hoje, com tanto conhecimento que a gente ainda se depara com essas questões. Então, como que esse autoconhecimento ajuda a traçar essas metas? Olha, eu vou até falar uma coisa antes aqui. Se você estiver querendo contratar um nutricionista, não contrate. Vai no ChatGPT, ele faz isso para você. Essa que é a questão, tá vendo? E aí que mora o perigo, hein, gente? Porque o Pedro tá falando aqui, não é a Melissa não, hein, Pedro? Daqui a pouco o pessoal vai falar comigo aqui. Vai te bater. Explica pra gente. Então, excelente pergunta. Eu amo falar sobre esse tema, né? Porque é o que eu mais faço todos os dias, Melissa. Todos os pacientes que entram pela porta do meu consultório, meu objetivo é que cada pessoa saia transformada ali do meu consultório. Então, quando a pessoa chega para perguntar sobre o meu serviço, eu falo, olha, eu faço questão de explicar como que funciona e falo, separa 2 horas, porque vai ser uma consulta longa. Por que uma consulta longa? Onde você vai se autoconhecer. Esse primeiro passo, né, essa primeira consulta, é uma consulta onde a gente vai investigar completamente o organismo daquele paciente. Então, começando pelo autoconhecimento físico, né? Vamos pensar a questão física mesmo. Ele já vai entender como que ele está por dentro, quais são os marcadores que estão alterados, ele vai entender quais são aqueles alimentos que são compatíveis com o organismo dele, quais não são. Ele vai entender como está o terreno biológico dele, como que está o sangue, como que tá, se o corpo dele está oxidado, se não está. Toda essa vasta investigação a gente já realiza na primeira consulta. É uma consulta que a pessoa já sai dali assim, meu Deus, não tinha noção do tanto que eu estava inflamado, do tanto que eu estava precisando me olhar. Então, o primeiro momento é o momento da conscientização em relação ao corpo físico, né? Na segunda, né, que é o momento onde a gente vai analisar mais sobre o estilo de vida da pessoa, porque primeiro a gente vai investigar, colocar ele de cabeça para baixo, né? E vai sair até assim, nossa, eu nunca imaginei que eu tinha esse marcador que você está me pedindo aí, né? E isso é muito legal, porque assim você acaba trazendo isso, né? Isso é extremamente importante, porque ele acha que é só me alimentar bem. Ele vai entender que é muito além disso, né? Que é um estilo de vida que realmente é necessário dele mudar. E na segunda consulta, onde a gente faz esse despertar, né? O que você está fazendo aqui? Qual que é o seu grande objetivo, né? E eu preciso conectar esse paciente com o objetivo dele, com o propósito dele. Que se ele vier para emagrecer, você concorda comigo que o emagrecimento é uma coisa que, se eu quero emagrecer e aparecer uma festa, eu vou falar, eu vou comer esse salgadinho, amanhã eu como alface, e amanhã eu dou um jeito, não é? A mente trai a gente toda hora, né, todo. gente? Se eu pego esse paciente e falo para ele, olha, para que você quer emagrecer? Porque eu quero ficar bonito. Para que você quer ficar bonito? Porque eu quero vestir naquilo. Então, você tem que provocar o cliente. Você precisa provocar até ele chegar no propósito maior. E ele vai chegar, porque eu faço isso com todos os meus pacientes. Então, eu falo para eles aqui, para mim, seria muito mais fácil eu te passar uma receitinha robotizada e você ir lá e fazer, se você for uma pessoa disciplinada, você vai fazer, vai emagrecer. E vai ter resultado. E possivelmente você vai ter resultado. Para mim, é muito mais fácil, que eu não vou ter o trabalho que eu tenho aqui de ficar, de tentar trazer esse autoconhecimento, né, para você.
Só que não, eu tô aqui, é o que eu quero, uma vida transformada. Para mim não é sobre o que eu vou ganhar em termos financeiros, e sim a cada vida que que transformamos juntos, né? Porque não sou eu que transformo. Que legal. É o paciente junto comigo. Então, eu provoco muito esse propósito. E aí, cada vez que ele vem no consultório, né? Que eu trabalho com tratamentos nutricionais, ou seja, não é consultas individuais. Sim. Eu sempre, e aí, qual que é o seu propósito? Eu tento o tempo todo conectar ele. Trazer ele realmente para essa, né, Exato. proposta de... Você conhece mesmo? Isso. O que quer a vida? Porque Isso. tá vindo aqui... Até porque, vamos ser honestos, né, Nayara? É aquilo que o Pedro falou. Se você realmente está procurando um nutricionista por procurar... Aham. Né, o mesmo de tudo, o ChatGPT tá lá, Exato. a própria Exato. Dr. Google, como o pessoal fala. Mas não é por aí. É. E o trabalho que você acaba desenvolvendo não tem nada a ver com nutricional de receita básica. É um despertar em todos os sentidos. É um despertar físico, que a pessoa entende, compreende profundamente como está o organismo. É um despertar do autoconhecimento interno mesmo, né? Se eu continuar com as minhas mesmas ações, aonde eu vou chegar, né? Que eu vou continuar atraindo para minha vida se eu fizer as mesmas coisas que eu tô fazendo hoje? Agora, é bom a gente estar falando muito aqui de autoconhecimento, e as pessoas às vezes ficam ainda assim, tá, mas como que eu consigo chegar nesse autoconhecimento? E aí eu vou jogar um pouquinho a pergunta para você, Pedro, porque como que a tecnologia e equipamento favorece, né, neste autoconhecimento? Então, Melissa, eu trouxe essa polêmica aí, né, do ChatGPT, porque eu fiz essa brincadeira com a Nayara um tempo atrás, quando estava começando, e ela entrou e falou assim, nossa, realmente, várias profissões aí no mercado, elas vão entrar em colapso. Isso aí é um fato que vai acontecer. É o que nós falamos aqui no início, né, gente? Se não se qualificar, não entregar algo a mais com fundamentação, vai sair. Aí o que acontece? O nosso corpo, igual eu falei no começo, ele é uma tecnologia perfeita. Você nasceu, o seu corpo ele é fabricado para funcionar perfeitamente como ele deveria. Só que você ali, de acordo com o costume de vida da sua família, de amigos, de influência, você vai remodulando o seu corpo. O seu corpo começa a funcionar de forma diferente, porque você vai forçando ele. A primeira vez que alguém bebe uma cerveja, não gosta, porque é um gosto amargo, não é um gosto normal de uma criança. Então, ele já começa a remodular. E aí fica tanto tempo remodulando que aquele gosto passa a ser bom. Dando exemplo da cerveja, tá? E aí, quando acontece isso, esse vira o novo bom da pessoa. Então, ela usou muito tempo para criar uma nova memória metabólica, uma nova memória comportamental e uma nova memória emocional. Então, ela fez muito esforço para criar essas memórias. Para você voltar e ter uma qualidade de vida boa, você tem que voltar essas memórias. Voltar a memória do corpo como se a tecnologia essencial, divina, como ela deveria ser. Então, você tem que voltar a sua memória metabólica, você tem que voltar a sua memória mental, e a memória emocional é a mais difícil, normalmente. Mas, pelo menos, duas você tem que voltar. Tem cliente nosso que já passou por esse processo, a memória metabólica dela está perfeita, está no corpo que quer, passa o fim de semana, bebe normal, igual antigamente, e não tem efeito nenhum no corpo. Por quê? A memória metabólica e a memória comportamental dela já mudou. Então, o corpo dela aprendeu a não capturar toxina. Não absorver, né? Não absorver. Toxina, tudo. Já exatamente. Tá ali bem trabalhadinho. Mas e onde aí, que entra esses equipamentos? Aí, a gente, sabendo que é um desafio a mais, né? Que essa memória metabólica, ela demora uns 2 anos, mais ou menos, os estudos dizem aí, para poder ser construída. E a memória comportamental também. A gente tem ferramentas de biofísica, que a gente está investindo bastante, sabe? Para poder aumentar a velocidade dessa assimilação do corpo, da mente, dos clientes, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, um equipamento lá que chama NeuroSpa. Esse equipamento ele atua diretamente na parte sensorial do cérebro para estimular, né, essa mudança mais repentina, mais ágil, fazendo com que seu cérebro consiga assimilar mais essas novas informações e gerar novas memórias em um tempo menor. A gente tem outros equipamentos para mexer com desintoxicação. E esses equipamentos em conjunto, a gente analisa, né, igual a Nayara falou na primeira consulta, a gente analisa todo o cenário da pessoa, entende
tudo de acordo com a parte energética, a parte frequencial, a parte bioquímica, e a gente aplica os tratamentos de acordo com os equipamentos que cada pessoa vai precisar para ajudar nessa modulação e aí aumentar a velocidade do tratamento e ela chegar num resultado condizente à expectativa dela. Agora, vamos explicar aqui um pouquinho para o telespectador, porque a gente conversando, acaba às vezes as pessoas falando assim, o que eles estão falando? Uhum. Porque a gente está aqui dentro de uma linha Sim. da mesma área praticamente, Uhum. nós três. Agora, o que são essas memórias metabólicas? Pedro, explica para a gente, só para o telespectador entender um pouquinho. Entendi. Memória metabólica é o seguinte, nosso corpo tem um metabolismo. Você já viu falar quando a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa tem muita sorte, o metabolismo dela é ótimo, ela come o que ela quer e ela não engorda. Isso se chama metabolismo, é a capacidade do seu corpo de metabolizar o que está entrando. Ou seja, gasta aquela caloria ou dispensa aquela caloria. E vambora, e segue o jogo. Quem está com um metabolismo, eu estou falando no cunho de tecnologia, quem é o especialista da área é a Nayara. Quando o corpo está desregulado, com o metabolismo errado, o corpo fala assim, opa, caloria, mais uma, mas eu não vou usar agora. Deixa eu armazenar isso aqui, vai que eu preciso. Vou guardar aqui um pouquinho, né, gente? Vou guardar aqui. Vou guardar aqui. Na hora que olha, tá rico em caloria, só que o rico em caloria tá rico também em desequilíbrio. Rico em gordura, assim, né? rico em desequilíbrio, e aí o corpo começa a entrar em disfunção, né? E quais são alguns desses efeitos colaterais nos resultados, então, imediatos? Vamos falar, porque agora a gente já falou, né, Nayara, que o corpo tá ali agregando ali nutrientes, mas que não são benéficos também, muitas das vezes acabam sendo metabolizados por outra coisa. E quais são esses efeitos aí? Quando a gente fala em resultados imediatos, a gente vai tocar num assunto que às vezes vai doer em algumas pessoas, né? Que são os medicamentos que estão sendo muito falados, muito utilizados também, né? Não precisamos nem falar nomes, eu acho que todo mundo sabe. A pessoa saindo dessa... como ela está numa vida automática, né? Ela está no piloto automático, ela não entende que ela gastou 20, 30 anos para construir aquele resultado que não está favorável, né? E ela não quer, como ela não está voltada para o autoconhecimento, como ela está desconectada muitas vezes dela mesma ou dele mesmo, né? Vamos falar homem ou mulher. Ele acaba optando pelo quê? Pelo remedinho, pelo resultado mais rápido, né? É a busca, né, pelo imediatismo, não tem jeito. Nós somos imediatos, né, gente? Isso. Não tem jeito. E nessa busca pelo imediato, né, essa pessoa possivelmente ela vai colher alguns problemas, né? Muitas vezes uma desconexão, né? A desconexão dela mesma, ela vai desconectar mais ainda dela, né? Porque possivelmente uma pessoa que já está desconectada e com isso ela vai entrar mais ainda nesse ciclo da estética, de quantas pessoas, né? Você vê que assim, a pessoa não tinha nenhum cuidado com a saúde e aí ela começa a entrar na vibe das medicações, né? Dos medicamentos e aí que ela se desconecta mesmo, né? Que aí ela volta para a questão do externo mesmo, né? E com isso, sem falar dos efeitos colaterais, que muitas pessoas a gente sabe que já estão obtendo efeitos colaterais. É bom a gente ressaltar aqui, até como nós somos da área da saúde, a gente sempre fala, gente, não compra sem orientação médica, é muito sério. Hoje já se fala nos efeitos colaterais absurdos. E tudo a gente vai falar de saúde, gente. Saúde é o seu bem mais precioso. Sem saúde você não faz nada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso. E como a gente está falando até dessa saúde, eu queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala de nutrição, de todo esse trabalho de cuidado, de estarmos ali mudando realmente um posicionamento, a gente sabe que o tempo é um processo um pouco a médio e longo prazo. Mas e aí quando a gente passa para os resultados? Esses resultados são duradouros ou vamos ter efeito sanfona? Eu vou depender da Nayara e do Pedro pro resto da minha vida. Conta um pouquinho nisso pra gente. Excelente pergunta. Exatamente aí que está o nosso trabalho. A gente faz esse despertar, né? Esse autoconhecimento, a gente trabalha isso muito forte dentro do consultório, porque a gente quer uma vida transformada. Cada vida transformada é uma vida recuperada, como podemos dizer assim, que a gente está tirando ali da manada e trazendo essa pessoa para pensar, para ela raciocinar, para ela tomar as melhores decisões. Então, quando ela decide, né, despertar,
conectar com ela mesma, ela vive esse processo com amor, ela descobre amor em se cuidar, ela descobre amor em poder fazer o seu café da manhã com calma, em poder ir para academia, e ela curte esse processo. E é um processo tão lindo, é tão lindo que as pessoas falam assim, Nayara, nem se eu continuasse magra comendo brigadeiro, eu não voltava para minha vida antiga. Porque eu amo esse despertar que eu obtive nesse processo. E eu acho que isso é o primordial, né, gente? É a gente se amar mesmo, porque aí fica tudo muito fácil. Eu vejo que o trabalho de vocês é meio que, opa, chegamos num estágio que a gente precisa aqui de ajuda. Isso. Então vamos, né, estarmos juntos, se ajudar, mas o mais importante é o paciente dar essa sequência para que ele não retorne lá para a estaca zero. Sim. E quem te procura, acredito eu, que já esteja naquele limite. Sim. Então, por que voltar para trás? Exato. Né? Eu, né, na minha área, dentro do atendimento terapêutico e da própria medicina integrativa, eu tenho a área da estética, eu sempre falo, não adianta você partir para o imediatismo igual uma lipo-cirúrgica, partir para um tratamento mais assim, se você depois continuar com a sua rotina. Exato. Você vai perder tudo que você fez. O pessoal fala assim, não, mas uma vez que eu tô limpada, não volta. Volta, gente, volta. Você pode fazer uma bariátrica que se você não tiver o cuidado, você retorna. Exato. Então, tudo também que é muito imediato, você corre um risco. Exato. Então, é por isso que a gente tá aqui, trazendo Nayara, trazendo Pedro, para mostrar para vocês, primeiro que vocês precisam olhar para dentro. Olha aí no espelho agora, faz esse exercício, né, Nayara? Né, Pedro? Isso. Olha no espelho e conversa com você mesmo. Veja aí o que você tá vendo nessa imagem. Você tá gostando? Tá gostando do que você vê? Tá gostando do que você realmente tem de vida ali? Ah, não, eu preciso de ajuda, eu tô sem força. Aí é hora de pegar o telefone, entrar em contato, já entrar na rede social da Nayara, do Pedro e ligar, porque eles estão aqui exatamente para oferecer essa ajuda, não é, meninas? Exatamente. Porque o trabalho é diferenciado. O trabalho é incrível. Eu mesmo há anos aqui, né, dentro do Saber Viver, a gente nunca ouviu falar de uma nutrição tão a fundo, com uma vertente tão diferente. E eu, claro, tenho que desejar parabéns cada vez mais, sucesso cada vez mais. E eu queria, inclusive, assim, que a gente fosse caminhando para encerrar esse podcast, eu queria que vocês deixassem mensagens mesmo para o nosso telespectador que está ali nos acompanhando, para que vocês pudessem dar aquela sacudida no time do sofá. Sim. Assim, eu gostaria que você se olhasse no espelho e falasse assim, eu preciso aprender a saber viver. Que delícia! Por que eu preciso aprender a saber viver? O que é viver? Você é o maior computador que existe no universo. É o maior computador. Quem está no comando do computador é o próprio computador ou é você que está decidindo as ações do computador? Tem 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos, não sei quanto tempo, que você está no curso automático, talvez errado, do seu computador. Se você deixar esse computador atuar sozinho, aonde que ele vai chegar? Ou você vai chegar e sentar na cadeira do computador ali, apertar algumas teclas e tomar o controle do computador. A decisão é sua, né? Então, normalmente, os clientes que chegam até nós são clientes que já passaram por outros profissionais e falam, não aguento mais, eu preciso de uma solução definitiva. E aí a gente traz isso, só que a gente joga uma bomba no seu colo, que é a autorresponsabilidade. Você está aqui, para onde você quer chegar? A bucha é sua, entendeu? A gente vai ser um facilitador para te impulsionar, para te agilizar, né, e um condutor. Pedro? Porém, é o despertar próprio de cada um, né? Que lindo, que lindo. Queria as suas palavras aí finais, Nayara, para você sacudir mais ainda que o Pedro sacudiu. Com certeza. Então, você que está aí, se sente desesperada ou desesperado, o meu convite é olhar para dentro. Esse processo aconteceu, tudo na minha vida, eu sei o que você está passando, eu já passei por essa estrada, e o que realmente me trouxe aonde eu estou para o sucesso, para eu aprender a me alimentar, para eu aprender a conectar com a pessoa que eu sou hoje, é exatamente esse autoconhecimento. Então, olhe para você, se enxergue como que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Faça essas perguntas, porque é o que eu falo para todos os meus pacientes. Se você continuar vivendo no automático, infelizmente é só ladeira abaixo. Então, prefira olhar para dentro, para conectar
com o seu propósito, com a sua missão divina, porque você veio aqui para brilhar. Esse mundo aqui é nosso e todo mundo tem um espaço muito especial e a gente está aqui para despertar isso em cada um de vocês. Olha, parabéns pelo trabalho, viu? Agora, fala um pouquinho aí como que são os atendimentos, porque todo mundo está em casa, já estou mandando mensagem aqui. Como que é o atendimento? É online, é presencial? Como que funciona? Nós estamos aqui dentro do Saber Viver, hoje o programa Saber Viver em rede nacional, a gente passa para todo mundo as informações. Então, conta aí, porque as pessoas daqui a pouco já começam a ficar em colapso aqui já. Quer falar? Hoje, a gente está no espaço lá no Belvedere, tá? A gente se chama Ser Integrale. E assim, muitas vezes a gente pergunta, né? As pessoas perguntam, quem é você, Pedro? Né? Aí, normalmente, as pessoas respondem a profissão. A minha resposta é: o Pedro é um entusiasta e a Ser Integrale é uma luz do despertar para as pessoas. Que legal. E a gente está no Belvedere, na Professor Carlos Pereira da Silva, 533. Os atendimentos, a gente tem uma consulta simples, que é uma consulta de despertar, de um check-up completo, integrativo. E aí tem os tratamentos. Os tratamentos, ele é de acordo com a necessidade de cada pessoa. Humanizados e individualizados também, sem né? químico. É algo bem, bem completo, sabe? Assim, com várias áreas, desde biofísica, ozonioterapia, soroterapia, Que trabalhos legal, de nutrição gente. funcional integrativa. Exato. Muito bom, muito bom. Eu já vou marcar o meu horário, que vocês sabem como que eu amo, e repor vitaminas e nutrientes nunca é demais, né, Pedro e Nayara? Ainda mais a rotina que a gente tem, não é mesmo? Certeza. E aí as pessoas perguntam, por como que você dá conta, Melissa? Porque eu cuido da minha saúde, vocês sabem muito bem, né? Então, olha, gratidão pela participação, sucesso, viu, cada vez mais, que vocês continuem a espalhar esse amor e esse autocuidado cada vez para um leque de pessoas maiores, viu, pessoal? Segue a gente lá no @SerIntegrale. Com certeza. E Nayara Carla, Nayara Lara, Ser Integrale. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui em mais um episódio do podcast Saber Viver. Mas lembre, gostou do conteúdo? Já dispara esse aviãozinho para o maior número de pessoas, tá bom? Estamos aguardando todos vocês na quinta-feira, às 19 horas, em rede nacional e Portugal pela Com Brasil TV, TV fechada e aberta. E sábado, 9 horas da manhã, tem programa Saber Viver aqui na TVinha da TV Alterosa. Eu vou ficando por aqui. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. A gente vai... É muito...